Por que Satanás queria o corpo de Moisés? Essa história bíblica pode mudar tudo o que você acredita. O que realmente aconteceu no Monte Nebo? Bem-vindos ao Raízes da Esperança Fé, no topo do Monte Nebo. Com a terra prometida estendida diante dele, Moisés respirou pela última vez. Ele havia guiado seu povo por um longo e árduo caminho, enfrentando desafios e provações. Após 40 anos liderando os israelitas pelo deserto, enfrentando fome, sede e batalhas, ele não entraria na terra prometida, um destino que parecia cruel para um líder tão dedicado. Deus disse a Moisés: "Esta é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Você a verá com seus próprios olhos, mostrarei a você, mas você não entrará nela." Deuteronômio 32, 52. Essas palavras ecoaram profundamente no coração de Moisés. Moisés, o homem que falou com Deus face a face, morreu ali, naquela montanha. Sua vida foi uma jornada de fé e obediência. O que aconteceu com seu corpo? Essa pergunta intrigou muitos ao longo dos séculos. Deuteronômio 34, 6 nos diz: Deus o enterrou em Moabe, um lugar remoto e desconhecido, no vale em frente a Bet-peor, um local que poucos conhecem, mas até hoje ninguém sabe onde fica o seu túmulo. Deus mesmo enterrou Moisés, um ato de grande mistério e reverência, e o local do túmulo permaneceu um segredo. Por que Deus escolheu esconder o túmulo de Moisés? Por que tanto mistério em torno da morte de Moisés? Seria para evitar que seu túmulo se tornasse um local de idolatria? Por que Deus esconderia o túmulo de seu servo fiel? Talvez para manter o foco na mensagem e não no mensageiro. A resposta, como descobrimos em um pequeno versículo no livro de Judas, é surpreendente. Esse versículo revela um conflito celestial sobre o corpo de Moisés, um mistério que continua a fascinar estudiosos e crentes. Deus não queria que o túmulo de Moisés se tornasse um local de veneração. Os israelitas, propensos à idolatria, poderiam ser tentados a adorar Moisés em vez de Deus. Lembre-se do bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo os 10 mandamentos, os israelitas se desviaram para a idolatria. Êxodo 32. Eles criaram um bezerro de ouro e o adoraram, enfurecendo a Deus. Essa tendência à idolatria permaneceu com os israelitas. Ao esconder o corpo de Moisés, Deus eliminou a tentação de transformá-lo em um ídolo. Este ato foi um ato de amor e proteção divina para com seu povo. A resposta completa para o mistério do corpo de Moisés é revelada em Judas 1, 9, que diz: Mas quando Miguel, o arcanjo, estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, não ousou fazer acusação contra ele em termos iníquos, mas disse: O Senhor te repreenda. Este único versículo revela uma batalha espiritual intensa que se desenrolou após a morte de Moisés. O arcanjo Miguel, um poderoso guerreiro celestial, foi enviado por Deus para enterrar Moisés. Mas Satanás, o inimigo das almas, se opôs a ele. Por que Satanás queria o corpo de Moisés? O que estava em jogo nesta disputa espiritual? A Bíblia não explicita as razões de Satanás, mas podemos fazer algumas suposições baseadas no que sabemos sobre sua natureza. Satanás é uma figura complexa e enigmática, e suas intenções podem ser interpretadas de várias maneiras. Primeiro, Satanás é o acusador. Apocalipse 12, 10. Ele é conhecido por ser aquele que acusa os irmãos dia e noite diante de Deus. Ele adora apontar os pecados e falhas das pessoas, especialmente dos servos de Deus. Sua intenção é sempre trazer culpa e vergonha, afastando as pessoas da graça e do amor de Deus. Se ele tivesse o corpo de Moisés, ele poderia tentar usá-lo como prova contra Moisés, argumentando que ele não era digno de um enterro honroso. Isso poderia ser usado para desacreditar Moisés e questionar a justiça de Deus. Tentando manchar a reputação de Moisés,
e lançar dúvidas sobre o caráter de Deus. Satanás sempre busca maneiras de semear desconfiança e divisão entre os fiéis. Segundo, Satanás é um enganador. Apocalipse 12, 9. Ele é mestre em distorcer a verdade e levar as pessoas ao erro. Suas mentiras são sutis e muitas vezes parecem convincentes, mas sempre têm o objetivo de afastar as pessoas de Deus. Se ele tivesse o corpo de Moisés, poderia tentar usá-lo para criar um falso objeto de adoração, transformando Moisés em um ídolo e desviando as pessoas da verdadeira adoração a Deus, desviando as pessoas de Deus e levando-as à idolatria. Satanás sempre busca maneiras de enganar e desviar os fiéis, usando qualquer meio disponível para alcançar seus objetivos. Um líder contestado. Lembre-se que Moisés não era um líder perfeito. Ele foi escolhido por Deus para guiar os israelitas para fora do Egito. Mas isso não significava que ele estava isento de falhas. Ele cometeu erros, como qualquer ser humano. Moisés era um homem de carne e osso, sujeito às mesmas fraquezas e tentações que todos nós enfrentamos. Teve momentos de raiva, de dúvida e de desobediência a Deus. Em várias ocasiões, ele se sentiu sobrecarregado pela responsabilidade de liderar um povo tão grande e frequentemente rebelde. Um exemplo disso foi quando Moisés, frustrado com a constante reclamação dos israelitas, desobedeceu à ordem de Deus de falar com a rocha para que saísse água, conforme está escrito em Números, capítulo 20, versículos 7 a 12. Em vez disso, ele bateu na rocha com seu cajado, mostrando sua frustração e falta de fé. Por causa dessa desobediência, Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Ele pôde apenas vê-la de longe, do alto de um monte, mas nunca pisou nela. Satanás, o acusador, poderia usar esses erros do passado para tentar desacreditar Moisés e sua liderança. Ele sempre busca maneiras de semear dúvidas e desconfiança entre o povo de Deus. Ele poderia tentar convencer os israelitas de que Moisés não era digno de sua devoção e que Deus não era um Deus confiável. No entanto, a história de Moisés nos ensina que, apesar de suas falhas, ele foi um líder escolhido por Deus, e sua jornada é um testemunho da graça e misericórdia divinas. A proteção divina. Deus, em sua infinita sabedoria, enviou o arcanjo Miguel para defender a honra de Moisés e proteger seu povo da decepção. Miguel, um poderoso guerreiro celestial, lutou contra Satanás e o impediu de usar o corpo de Moisés para seus propósitos malignos. A resposta de Miguel a Satanás, "O Senhor te repreenda", revela a autoridade de Deus sobre o mal. Deus é soberano, e Satanás não pode agir sem sua permissão. Deus, em sua graça, protege seus filhos, mesmo após a morte do ataque do inimigo. Lições da batalha espiritual. A história da disputa pelo corpo de Moisés nos ensina importantes lições sobre a batalha espiritual que enfrentamos diariamente. Primeiro, a batalha espiritual é real. Assim como Miguel lutou contra Satanás, nós também enfrentamos um inimigo real e poderoso que busca nos destruir. Satanás não é um mito, mas uma realidade. A lição para nós é clara. Mesmo diante da morte e do desconhecido, podemos confiar em Deus. Ele está no controle. Ele luta por nós. Ele nos protegerá do mal. Coloque sua fé em Deus, e Ele o guiará em segurança através de todas as tempestades da vida. Obrigado por nos acompanhar no Raízes da Esperança. Que Deus abençoe sua jornada de fé.